Criação editada em 1963, com o sucesso de Homem-Aranha em Amazing Fantasy, bem como Hulk, Thor, Homem de Ferro e o Quarteto Fantástico. O co-criador Stan Lee queria criar outro grupo de super-heróis que já nasciam com superpoderes. Lee inventou o título da série após o editor-chefe da Marvel, Martin Goldman, recusar o nome inicial, Teen Mutantes, afirmando que os leitores não sabem o que um mutante era. 2. História editada. Os X-Men foram fundados pelo Charles Francis Xavier, o Professor Xavier, para defender seu sonho de convivência pacífica entre humanos e mutantes, ao mesmo tempo em que, secretamente, defendiam a humanidade dos mutantes do mal. Assim, desde sua fundação, os X-Men vivem em uma constante batalha, defendendo um mundo que os teme e odeia. Xavier abriga os X-Men em sua mansão, sob a fachada de uma escola para jovens superdotados. Seu endereço é Rua Graham Malkin Lane, N graus 1407, em Salem Center, no condado de Westchester, Nova York. Os primeiros alunos de Charles, os X-Men originais, foram Ciclope, Scott Summers, Garota Marvel, Jean Grey, Fera, Henry Hank McCoy, Homem de Gelo, Robert Bob Drake, e Anjo, Warren Worthington III. Os primeiros números da revista também introduziram os arqui-inimigos da equipe, Magneto, Eric Magnus Lancer, e sua Irmandade de Mutantes, composta por Mercúrio, Pietro Maximoff, Feiticeira Escarlate, Wanda Maximoff, ambos irmãos de sangue e filhos adotivos de Magneto, Mestre Mental e Groxo. Nesta fase também surgiram inimigos que ainda viriam dar muito trabalho aos filhos do Átomo ou nem tanto, como o Fanático, Blob e Vanezer. Em 1969, no ZOA, o escritor Roy Thomas e o desenhista Neal Adams rejuvenesceram a franquia e introduziram dois novos personagens, Destrutor, Alex Summers, irmã de Ciclope e Polaris, Lorna Dunham. No entanto, essas primeiras edições de X-Men não foram bem sucedidas em vendas e a Marvel parou de produzir novas histórias a partir do número 66. Depois de um hiato, a série continuou com reimpressões do material antigo entre os números 67 e 93. Os anos 1970 editaram Giants e X-Men número 1. 1975, o escritor Len e o artista Davy Cockrum introduziram uma nova equipe que iria aparecer nas novas edições de X-Men, a partir do número 94. Mais do que os simples adolescentes aprendendo a usar seus poderes, essa equipe consistia de adultos oriundos de várias nações e culturas, recrutados por Charles Xavier para salvar seus alunos originais de Krakoa, a Ilha Viva. 3. Os novos X-Men eram liderados por Ciclope, da equipe original, mas contavam com os recém-criados Pássaro Trovejante, Thunderbird, Johnny Proudstar, um índio Apache americano, Colossus, Piotr Nikolaevich Rasputin, um jovem agricultor da antiga União Soviética, Noturno, Kurt Wagner, que escondia sua mutação como artista de circo na Alemanha, Solaris, Shiro Yazida, um arrogante japonês, Bansei, Sianka Sidi, um irlandês ex-agente da Interpol, Tempestade, Ororo Monroe, uma mutante do Quênia venerada como deusa, e o herói que já havia aparecido nas histórias do Hulk, o Wolverine, Logan/James Olette, do Canadá, que se tornaria o personagem mutante mais famoso de todos os tempos. 3. Jean Grey acabou retornando mais tarde, após ser incorporada pela Fênix Negra, se tornando a personagem mais famosa do grupo. Os outros 3 X-Men originais, Fera, Anjo e Homem de Gelo, se afastaram da equipe, tendo apenas participações ocasionais. Após a saída de Wayne, o escritor Chris Claremont se tornar o roteirista principal do grupo. 3. Logo em seguida, Cockrum é substituído por John Byrne. 3. Claremont se tornou o mais longevo contribuidor da série. Essa fase produziu histórias aclamadas pelas críticas como as sagas de Proteus, da Fênix Negra em que Jean Grey perde o controle e se sacrifica para salvar o universo. Dias de um Futuro Esquecido. A primeira história a mostrar o conceito de realidades e futuros alternativos. E Deus Ama, o Homem Mata. A história que mostrou de modo mais contundente o problema do preconceito dos humanos em relação aos mutantes, servindo de base para o filme X2 de 2003. Novas personagens foram introduzidas nesta época, tais como Emma Frost, a Rainha Branca do Clube do Inferno, uma organização de milionários que pretendia dominar o mundo, os Morlocks, mutantes deformados que viviam nos esgotos de Nova York, Rachel Summers, a filha de Ciclope e Jean Grey, vinda de um futuro alternativo, Mística,
a maligna mutante capaz de assumir qualquer forma, e a doutora Moira MacTaggert, a geneticista humana e antiga aliada de Xavier, diretora da Ilha Muir. Os anos 1980 editar nos anos 1980, a crescente popularidade da revista Teen e X-Men e o crescimento das vendas nas lojas especializadas levaram à criação de diversas séries, apelidadas de X-Séries, com equipes derivadas dos próprios X-Men. As principais foram os Novos Mutantes, uma nova geração de mutantes, que estudavam no Instituto Xavier, numa proposta parecida à dos X-Men originais, X-Factor formados pelos X-Men originais, que se disfarçaram de caça-mutantes para poder abrigar e proteger sua própria raça, e Excalibur, os X-Men da Inglaterra. Esse crescimento de títulos relacionados aos X-Men levou ao crescimento dos crossovers, que também eram chamados de X-overs, histórias que continuavam por várias séries, algumas vezes por meses, incluindo as sagas Massacre de Mutantes, A Queda dos Mutantes e Inferno. Adições importantes para as equipes dos X-Men foram Lince Negra, Kitty Pryde, uma jovem adolescente com a capacidade de se tornar intangível, Vampira, a ex-terrorista mutante, filha adotiva de Mística, Cristal, uma ex-cantora e pretensa popstar, Psylocke, a telepata inglesa irmã do Capitão Britânia, do Excalibur, Longshot, vindo de uma dimensão alternativa, o Mojoverso, e Jubileu, uma jovem mutante que salvou a vida de Wolverine. Uma decisão polêmica levou o Professor X e o Homem-Aranha para o espaço em 1986 para ficar ao lado de sua amada Lilandra, Magistrix do Império Shi'ar, um gigantesco império intergaláctico. Nessa fase, Magneto, aparentemente regenerado e arrependido de seus crimes, atuou como líder dos X-Men e dos Novos Mutantes. Este período também contou com a chegada da misteriosa Madeline Priori e com o retorno de Jean Grey, que foi a principal causa da formação do X-Factor, já que os X-Men originais não aceitaram estar sob o comando de seu mais antigo inimigo. A saga de maior impacto foi A Queda dos Mutantes, onde, para salvar a humanidade de um cataclismo espaço-temporal, os X-Men propuseram-se sacrificar suas vidas contra um inimigo cósmico aparentemente invencível, o Adversário. A coragem dos X-Men levou-os à vitória e, graças à ajuda de Roma, suas vidas foram poupadas. Transferindo-se para o deserto australiano, os heróis estabeleceram uma base na cidade fantasma até então utilizada pelos carniceiros de mutantes. A partir deste momento, começaram a realizar suas missões com a vantagem do anonimato até que Psylocke previu um ataque dos carniceiros de mutantes e então induziu os seus companheiros a atravessar o portal do destino para salvá-los. Foi nessa fase que Wolverine passou a dividir seu tempo entre a equipe e as aventuras solo na cidade fictícia de Madripoor. Psylocke tornou-se uma ninja assassina, Gambit entrou para a equipe entre outras consequências e mudanças. Os anos 1990 editar em meio ao sucesso, conflitos internos dividiram as equipes criadoras das duas revistas. Claremont saiu depois das 4 primeiras edições de X-Men, e 15 anos trabalhando com os mutantes, devido a brigas com editores da Marvel e Jim Lee. Meses mais tarde, Liefeld e Lee deixaram a Marvel junto de vários outros artistas populares, Mark Silvestri e Wilson Portacio entre eles, para fundar a Image Comics. Porém, estes fatos não abalaram a popularidade dos personagens, fazendo com que surgissem diversos títulos relacionados aos mutantes, com diversas minisséries acontecendo concomitantemente. Marcos importantes desta época foram Programa de Extermínio em 1990, a Saga da Ilha Muir em 1991, A Canção do Carrasco em 1992, Atração Fatal em 1993, Aliança Falange em 1994, A Era do Apocalipse em 1995, Massacre em 1996, e Operação Tolerância Zero em 1997. Alguns novos personagens foram introduzidos e se tornaram hits instantâneos, tais como Cable Gambit, o charmoso Cajun e esse ladrão. Muitos personagens vieram e se foram rapidamente, tais como a doutora Cecília Reyes, Medula, Larval e Giuseppe. Em 1991, a Marvel revisou toda sua linha de X-Séries. Foi nesta época que a Marvel lançou também uma nova série dos X-Men, intitulada simplesmente X-Men. A série original já havia sido renomeada para Uncanny X-Men. A razão para esta mudança foi a divisão dos X-Men em 2 times, as equipes azul e dourada. As novas X-Séries foram a X-Force, escrita por Rob Liefeld e Fabian Nicieza.
A equipe era liderada pelo misterioso guerreiro hiperviolento vindo do futuro, Cable, tendo como integrantes muitos dos antigos Novos Mutantes. As novas séries desta época também incluíram a Geração X, uma nova geração de estudantes mutantes adolescentes, e X-Men protagonizada pelo poderoso Nat Grey, um fugitivo da Era de Apocalipse. A Marvel lançou séries solo de muitos personagens, como Cable, Gambit, Bishop e Deadpool, este último um mercenário sarcástico, antagonista da X-Force. Em 1998, Excalibur e X-Factor foram encerradas, e essa última foi substituída por Mutante X estrelada por Destrutor numa realidade alternativa. Nenhuma delas sobreviveu à década, excetuando-se a agora reunida Cable e Deadpool. Os anos 2000 editar Nos anos 2000 Chris Claremont retornou à Marvel. Ele foi retirado do comando de 2 títulos no começo de 2001 e reposicionado numa nova série, X-Treme X-Men, formada inicialmente por Tempestade, Fera, Vampira, Psylocke, Sábia, Bishop e Pássaro Trovejante e terceiro, Neal Shara. Posteriormente, após sofrer uma mutação secundária e assumir uma forma mais felina, Fera saiu da equipe. No ano de 2001 o roteirista Grant Morrison e o desenhista Frank Kitteley assumiram a revista X-Men. Seu título mudou para New X-Men e sua formação contava com Fera, Jean Grey, Professor X, Ciclope, Wolverine e Emma Frost, telepata e antiga Rainha Branca do Clube do Inferno. A nova equipe usava uniformes de couro negro, semelhantes aos do filme X-Men. A revista New X-Men concentrou-se em conceitos de ficção científica. No primeiro arco de histórias e de extinção a nação de Genosha foi dizimada por sentinelas e 16 milhões de mutantes morrem, numa trama orquestrada por Cassandra Nova, considerada por muitos a mais terrível oponente que os X-Men já tiveram, que, além disso, acabou com o anonimato dos X-Men, revelando a verdadeira identidade de Charles Xavier e da Mansão X. Uma das subtramas mais controversas escritas por Morrison envolvia Ciclope, casado com Jean Grey, tendo um caso telepático com Emma Frost, o que levou ao rompimento do casal. O personagem Shonen é introduzido no universo Marvel nesse ínterim. Ele, aparentemente, cura Xavier de sua paralisia. Paralelamente, o título Uncanny X-Men também foi reformulado, passando a contar com o Anjo, Homem de Gelo e Noturno como personagens principais. Posteriormente, Câmara e Stacy X entram para a equipe. Nesse período também, o título X-Force passou a se chamar X-Statix, sob comando de Peter Milligan e Mickey Aled, com uma abordagem completamente nova do universo mutante. Esta equipe de jovens mutantes tinha como objetivo fama, dinheiro e sucesso. Suas missões eram gravadas e transmitidas pela televisão, e eles possuíam linhas de produtos temáticos, estando constantemente na mídia. No penúltimo arco de Morrison, Planeta X é revelado que Shonen é na verdade Magneto, que havia se infiltrado na Mansão X. Ele subjuga todos da equipe e lança um ataque a Nova York. Seus planos são desfeitos com a chegada de Jean Grey e Wolverine. No entanto, Magneto, já totalmente louco, mata Jean invertendo seu fluxo sanguíneo. Logan, enfurecido, decepa sua cabeça. Morrison deixou a Marvel em 2004 e X-Treme X-Men foi cancelada. Tem início o reload dos títulos X. Claremont volta ao título Uncanny X-Men. A nova equipe é formada com os membros remanescentes de X-Treme, Tempestade, Bishop, Sábia, Míssil, Garota Marvel II, Rachel Summers, e Noturno. O novo título X-Men é composto por Destrutor, Polaris, Vampira, Gambit, Homem de Gelo e Fanático. O título New Mutants é cancelado e dá lugar ao título New X-Men, Academia X, uma novela em quadrinhos de adolescentes com foco na vida dos novos mutantes estudantes do Instituto X. Em seguida, Joss Whedon estreia na Marvel com o título Astonishing X-Men, no lugar de New X-Men de Grant Morrison, composto por Ciclope, Emma Frost, ambos agora diretores da escola, Fera, Wolverine e Lince Negra. No final do primeiro arco, Colossus, que todos pensavam estar morto, vítima do vírus legado, retorna ao grupo. Claremont também passa a escrever a segunda encarnação do título Excalibur, agora com Xavier tentando salvar o que sobrou de Genosha. Nesse título é revelado que Magneto está vivo, e que não foi responsável pelos acontecimentos de Planeta X. Então, no título X-Men descobre-se que o responsável por toda a destruição em Nova York foi o irmão do verdadeiro Xorn, que possuía poderes magnéticos como Magnus, fatos revelados pelo próprio Xorn. Os uniformes colantes, spandex,
voltaram a ser usados, com as justificativas de que os X-Men precisavam parecer heróicos, e heróis usam colantes coloridos. Muitas das mudanças implementadas por Morrison foram posteriormente alteradas, retornando ao status quo anterior. Posteriormente, Psylocke, que aparentemente havia morrido no título X-Treme X-Men, volta à vida no título Uncanny X-Men e passa a integrar a equipe. A segunda metade dessa década tem sido dominada pelas mudanças de realidade derivadas da super saga Dinastia M, onde a Feiticeira Escarlate, abalada mentalmente, alterou a realidade, transformando o mundo em uma utopia mutante, com Magneto como líder mundial. A conclusão da saga alterou drasticamente a população mutante na Terra, no evento conhecido como dizimação, retirando os poderes da grande maioria dos mutantes, incluindo alguns X-Men, e reduzindo o número de mutantes na Terra a apenas 198. Atualmente, os X-Men restantes estão sob vigilância constante do governo, que mantém uma nova geração de sentinelas constantemente na Mansão X, que foi transformada em um refúgio para os mutantes restantes no planeta. Após a mudança na realidade feita pela Feiticeira Escarlate, nenhuma outra criança mutante nasceu em anos. Mas isso mudou na saga Complexo de Messias. O nascimento de uma criança mutante, com grande poder a ponto de dar curto no cérebro. 3 facções tentam buscar a criança em um vilarejo no Alasca. Os Carrascos, liderados pelo Senhor Sinistro, entram em batalha com os Purificadores e destroem toda a vila. Os X-Men chegam tarde demais, só encontrando corpos de adultos e crianças e alguns dos combatentes. A criança sumiu e é uma incógnita sua localização. O X-Factor envia 2 cópias de Madrox para 2 realidades alternativas distintas para que se possa descobrir as mudanças que essa criança pode acarretar no contínuo espaço. Layla Miller vai junto de uma cópia. Madrox descobre que as cópias que foram não voltaram mais. Os novos mutantes estão na mira do Predador X. Essa saga é a promessa de mudanças para o universo X quando é mostrado quem está com a criança mutante. Realmente dá para acreditar que se pode haver essa grande mudança. Cable, que todos acreditavam estar morto. No desenrolar da saga vemos a esperança que essa criança dará aos últimos mutantes do planeta, cada um com um destino para a criança. Após uma batalha, travada na Ilha Muir, entre os X-Men e os Carrascos, temos um desfecho trágico para algumas partes. Para salvar Vampira, que estava doente, Mística usa a criança como receptora da doença contraída por Vampira, sendo que foi necessário matar o Senhor Sinistro para o caminho ficar livre para seu plano, mas incrivelmente a criança sobrevive ao contato com a pele de Vampira que, após acordar, renega Mística por ter usado de uma criança para salvar sua vida. Na Batalha dos X-Men, que agora conta com a ajuda dos novos mutantes, que foram transportados pela Fada do Instituto Xavier junto com o Predador X para a ilha, e do X-Factor vemos o desenrolar onde alguns carrascos tombam perante a fome do Predador X e não menos impressionante a traição de Bishop que estava trabalhando para matar a criança que, segundo ele, pode ser a causadora de seu futuro apocalíptico. Bishop luta contra Cable e o Predador X mutila seu braço dando a chance de Cable escapar com a criança. Após dado o aval da fuga por Ciclope, Cable foge sem destino certo, mas junto com sua fuga um desesperado Bishop atira contra a criança atingindo não ela, mas sim seu mentor, Charles Xavier. Um desfecho que terá consequências nas novas formações e na forma de atuar dos X-Men. A edição 500 da revista promete reformular tudo no mundo mutante. Atualmente os X-Men estão em São Francisco atuando junto à polícia local sob a liderança do Ciclope. X-Men, Gênese Mortal editar no ano de 2006 foi revelado nos quadrinhos que a equipe de resgate que deu origem à segunda geração de X-Men, Noturno, Wolverine, Pássaro Trovejante, Tempestade e Colossus, não foram os primeiros a irem a Krakoa. Um outro grupo, alunos de Moira McTaggart, havia sido mandado anteriormente, compunham esta equipe, Vulcano, Darwin, Reprise e Petra. As ações do professor levaram este grupo à morte de Reprise e Petra. Isso deu uma continuidade à tendência de mostrar que a maioria das ações e planos do professor Xavier nunca foram totalmente revelados aos X-Men.